Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quarta-feira, quartou, né, rapaz? Dia 6 de dezembro de 2023. Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo. Chegando, né, gente? Tá chegando 2024, tá vindo por aí, tá quase, né? Pois é, e nós estamos por aqui. Não tivemos vídeo ontem, tive um compromisso e não deu para chegar a tempo de gravar os vídeos. E por isso, ontem ficamos sem os nossos vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Mas hoje estamos por aqui para a gente trazer tudo aí sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Como é que tá esse coração aí para você que é torcedor do Vasco, do Santos? Para você que é torcedor do Bahia, meu amigo, para você que é torcedor até do Palmeiras também, apesar da boa vantagem do Palmeiras, que provavelmente só um desastre gigantesco, né, para tirar esse título do Palmeiras, mas com certeza o torcedor do Palmeiras, né, ainda fica meio assim, né, desconfiado, evidentemente, né, porque é futebol, tudo pode acontecer. Você também aí que torcedor do Botafogo, evidentemente está preocupado também, né? O Botafogo ainda tem chance ali de ganhar, se ganhar do Internacional, entrar no G4 e ir de forma direta para a Libertadores da América do ano que vem. Enfim, você é torcedor do Galo também, com a esperança aí de que o rival Cruzeiro, né, derrote o Palmeiras e o milagre aconteça na Arena Fonte Nova. Mas vai ser uma rodada assim, meus amigos, uma rodada para quem tem o coraçãozão forte, né? E a gente traz tudo o que vai acontecer nessa rodada para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Claro, vamos tentar aqui decifrar, né, quem pode aí entrar no G4, porque ainda tem chance. O Botafogo, como eu disse, tem chance aí de G4, e quem está no G4 pode sair, menos o Palmeiras. Menos o Palmeiras pode sair do G4, mas os demais ainda podem, né? Ainda podem deixar o G4. A gente vai fazer as contas aqui, né, para vaga direta na Libertadores da América. E claro, o título já está bem encaminhado, porque mesmo que o Palmeiras perca para a equipe do Cruzeiro, quem vencer, Flamengo ou a equipe do Atlético Mineiro, tem que tirar uma diferença muito grande aí de pontos, né? O Palmeiras pode até ser campeão com a derrota lá em Minas. Além dessas informações do Campeonato Brasileiro, a gente vai trazer também o Flamengo, né? O Flamengo do presidente Landim. Landim detalha a SAF, que é modelo para fazer estádio do Flamengo e mira, abre aspas, dominar futebol por 50 anos, fecha aspas. 50 anos, meu amigo, é uma projeção muito longa, né? Premier League, Douglas Luiz ignora assédio e diz, abre aspas, estou no meu melhor momento, fecha aspas. Te falar do Cruzeiro, que o Cruzeiro, por questão familiar, D'Alessandro decide sair do Clube Mineiro. É o D'Alessandro que foi um dos responsáveis aí pela permanência, né, do Cruzeiro, um dos dirigentes do Cruzeiro aí, e claro, foi também peça importante para que o Cruzeiro se mantivesse, na verdade, na Série A do Brasileirão. O Cruzeiro não corre nenhum risco. Tem chance aí, né? Nesse momento está classificado para a Copa Sul-Americana, mas precisa confirmar a sua presença na competição internacional. Fala do Botafogo, Lúcio Flávio diz que se sentiu injustiçado em demissão do Botafogo. Abre aspas, o tempo mostrou, fecha aspas. Lúcio Flávio que deu entrevista aí para um dos podcasts, né? E soltou o verbo, né, rapaz? Antigo interessado entra com mandado de segurança para suspender licitação do Maracanã. Essas informações e um pouco mais, claro que traremos todas as informações dos clubes, né, que vão entrar em campo. Aliás, todos eles vão entrar em campo nesta quarta-feira. Só um jogo vai ser às 7h30 da noite, o restante, os outros 9 jogos que vão valer alguma coisa, né, vão ser às 9h30 da noite. A gente traz já para você como esses times estão se preparando, prováveis escalações, enfim, segura aí. Tem 2 recados para vocês e mais o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta. E assim eu volto, rapidinho, um minutinho só, eu volto
para a gente trazer muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Já te peço, deixa aí o seu like, tem um espacinho de comentários aqui, comente também. Mas ó, se você assistir aqui 2, 3 minutos desse vídeo aqui e você deixar o like, eu já te agradeço demais, tá bom? Tem um espacinho de comentários, como eu já disse, comente aí sobre os nossos assuntos. Quem vai ficar com as 4 vagas aí? Uma já é do Palmeiras, mas com as 3 vagas, né, diretas para a Libertadores da América, juntando com o Palmeiras e formando as 4 vagas diretas para a competição continental, e os 2 times que vão se classificar ali para a pré-Libertadores da América. Aliás, o Bragantino, que joga em São Januário contra o Vasco, não tem chance mais de alcançar o G4. Pode alcançar a 5ª colocação, né, jogar o Botafogo para 6º, mas alcançar o G4 não pode mais. Só o Botafogo. O Botafogo pode alcançar ali o G4 e tirar alguém de lá, né? Então já já a gente passa tudo isso para você que está ligado com a gente. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos nas suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Você deve estar se perguntando, Cristiano, o Campeonato Brasileiro acaba hoje. Vai continuar o canal? Lógico que vai. Agora que é o sereno, assim, acabou o campeonato. Vamos aqui fazer uma homenagem ao campeão, aos times que se classificaram para a próxima Libertadores da América, né? Os rebaixados, os que se classificaram para a Copa Sul-Americana. Mas depois de tudo isso, né, a gente vai estar gravando aqui ainda para você, falando do seu clube do coração, porque depois que terminar o Campeonato Brasileiro, os jogadores, os times entram em férias, né? Vão começar a planejar 2024, mas as especulações, a movimentação do mercadão da bola para a próxima temporada vai começar. E aí é claro que a gente vai desfruçar tudo aí, esses meios de comunicação, sites, enfim, para trazer muita informação para você, para ver quem está chegando, quem está saindo do seu clube do coração. A gente vai trazer muita informação, vai ter muita informação, mesmo não tendo os campeonatos. Claro que a gente vai falar também dos campeonatos europeus, porque a gente, na maioria das vezes aqui, não deu para falar dos campeonatos europeus, né? Devido aí muita informação do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, e às vezes não dava, senão o vídeo ficava 3 horas aqui, e aí ficaria ruim para você assistir aí, né?
Mas a gente vai continuar assim, viu? Nosso canal aqui, a intenção nossa aqui é crescer cada vez mais e mais e mais, e com isso levar muita informação para você que está aí ligado e ligada sempre com a gente. Já já então a gente fala de Brasileirão, quem é os times aí que vai para a Libertadores da América de forma direta, e o campeão, que provavelmente vai ser o Palmeiras. Falando de um dos concorrentes aí ao título, né, com chance mínima, mas tem chance ainda, que é o Flamengo. O presidente Landim detalha a SAF, que é modelo para fazer estádio do Flamengo, e mira dominar futebol por 50 anos. O Flamengo, que passou empilhar taças de 2019 em diante, terminará a atual temporada sem faixas no peito e com o sabor amargo de duras derrotas esportivas. Nas finanças, porém, o clube, mais uma vez, foi muito bem. Terminará com receita total de 1,3 bilhão de reais. Lucro operacional obtida, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, de 375 milhões de reais em uma dívida pequena, na casa dos 200 milhões de reais. Qual o próximo passo que Rodolfo Landim projeta? A casa própria, pois é, a Casa do Mengão. Em reunião com o grupo político União Rubro-Negra, na última segunda-feira, o GE teve acesso ao áudio. Landim voltou a defender que o caminho ideal para a construção de um estádio sem endividamento é a implementação de uma SAF nos moldes adotados pelo Bayern de Munique, da Alemanha. O presidente detalhou como funciona a sociedade entre os bávaros e as empresas Allianz, Audi e também Adidas. Em junho, quando foi à Europa para assistir a final da Champions League, Rodolfo Landim e seus pares estiveram aí reunidos com o Bayern e também Adidas para aprofundar-se em estudos sobre a SAF do clube mais importante da Alemanha. O que o Bayern fez para poder ter o seu estádio? Essa foi a pergunta aí do Landim, né? Ele fez uma SAF. No primeiro momento, ele tinha 100% da SAF e vendeu 3 pedaços de 8,3% dela. Continuou com 75,1% e, tendo esse percentual, continuou tendo o controle do que estava embaixo. Montou uma estrutura de governança mais leve, afirmou o presidente, para acrescentar. Ele tem 9 conselheiros, 3 são indicados por cada um desses sócios minoritários, e o Bayern tem 6 membros. Então, ele aponta o diretor e aponta todos os C-Level, que é uma espécie de CEO, né? Que são aí os caras que mandam no clube. Ele que manda e continua tendo controle, e com uma estrutura de governança mais leve, com conselheiros independentes, tanto dando conforto para quem está botando dinheiro, de que o dinheiro dele vai ser bem tratado. Landim entende que um estádio custaria ao Flamengo, entre terreno e construção, cerca de 2 milhões de reais. Para ele, a viabilização de uma arena com recursos que não sejam obtidos a partir de uma SAF poderia levar o clube ao descrédito. E mais, teme que uma eventual gestão irresponsável no futuro tiraria o rubro-negro dos momentos de prosperidade financeira. O presidente diz que seu projeto tem como objetivo a soberania dentro do futebol brasileiro por pelo menos mais 5 décadas. Se a gente botar uma dívida de 1 bilhão no nosso balanço, óbvio que alguém vai olhar que há um risco muito maior de não pagar. Custo de capital vai crescer. Não existe nenhum jogador que o Flamengo não tenha comprado em suaves prestações. O cara olha para o nosso balanço e fala: pelo amor de Deus, o Flamengo vai pagar. Mas se você endivida o clube para fazer estádio, aí não, disse o dirigente. Esse é o problema que sinto no Flamengo. Eu conheço os caras que estão do meu lado, eu sei como eu sou, mas minha maior dor de cabeça é o futuro do Flamengo. Pô, eu estou ralando 6 anos para deixar o Flamengo numa boa. Aí de repente
Entra um maluco para tomar conta daquele troço e bota tudo a perder? Perdi 6 anos da minha vida. Pois é, porque meu projeto, juro pelo amor que tenho pelos meus filhos, é ter um Flamengo dominante no futebol por 50 anos. Estou trabalhando para estruturar o Flamengo para dominar por 50 anos. Não é para dominar por 6 anos. É deixar esse legado. É você poder montar uma estrutura onde o Flamengo continua mandando como o Bayern de Munique. Continua mandando no futebol, levantando dinheiro no mercado e sem se endividar. Essa questão do Landim, eu acho bacana, sinceramente. Ele está pensando no clube. Poucos dirigentes, né, de clube associativo pensam assim. Ele vai achar uma empresa que compre ou que queira comprar 28%, 30% do futebol do Flamengo? Acredito que ache, né? Para ele estar fazendo essa correria toda, para ele estar se movimentando tanto, ele já tem a aprovação dos demais conselheiros do Flamengo, né? Porque ele não ia fazer uma reunião, viajar para aqui, viajar para lá e não ter a certeza de que os conselheiros irão aprovar uma SAF no Flamengo, que é uma SAF diferente. Agora, não sei se mesmo assim o Flamengo seria dominante por 50 anos. É muita pretensão. Claro que você ter um futebol organizado, e isso passa muito pelo financeiro também, as possibilidades se abrem, né? Quando você tem dinheiro para contratar bons jogadores, bons profissionais, né, ali fora do campo, a probabilidade de você continuar ganhando título é muito grande. Isso não quer dizer que você vai ficar por 50 anos ganhando títulos. Não quer dizer isso. O futebol está muito competitivo. A prova do próprio Flamengo esse ano. O Flamengo passou zerado. Disputou 7 competições e não ganhou nenhuma, né? Então não é garantia você ter bons jogadores, salários altíssimos de jogadores, porque são jogadores, né, bons. Não é garantia de você ganhar tudo, ou você ficar, como ele disse, 50 anos dominando aí o futebol. Mas tem a diferença do Bayern de Munique. O Bayern de Munique joga numa liga, tudo bem que é forte, rentável pra caramba, mas não tem a quantidade de clubes que tem o futebol brasileiro, clubes grandes. Não tem, né? Não tem. Lá tem 3 clubes, futebol alemão, né? Então não tem a quantidade de clubes que tem aqui. Então, para o Bayern de Munique dominar é muito mais fácil do que o Flamengo dominar o futebol brasileiro. Muito mais fácil para o Bayern. Mas eu acho bacana ele querer vender, entre aspas, né, 30%, 28%, 25%, para construir o estádio do Flamengo. Porque precisa, né, gente? O Flamengo não pode ficar mais sem estádio, né, gente? Ficar para nós não dá, né? Sinceramente, não dá, gente. Douglas Luiz ignora assédio e diz, abre aspas, estou no meu melhor momento, fecha aspas. Aos 25 anos, Douglas Luiz é um dos destaques do Aston Villa, que está no G4 da Premier League. A boa fase despertou interesses novos, como do Liverpool, e antigos, como do Arsenal. E o nome do brasileiro, na verdade, deve ser um dos que vai agitar a janela de transferências para a próxima temporada. Mas, em entrevista ao canal Sky Sports, o ex-Vasco ignorou as especulações. Pois é, abre aspas, estou muito feliz em ouvir desse interesse, mas estou aqui no Aston Villa, meu foco está totalmente aqui, fecha aspas, declarou. Não perco muito tempo olhando essas histórias, eu vejo, mas não me concentro nisso e não olho para isso todos os dias. Minha cabeça está aqui no Aston Villa. O Aston é um clube que me abriu as portas quando vim para a Inglaterra, por isso tenho muito carinho e muito amor por ele, declarou o volante.
Pois é, Douglas tem 6 gols e 4 assistências em 22 jogos pelo time de Birmingham. Na temporada, a boa fase o levou até a dar aí uma indireta nas redes sociais, após não ser convocado por Fernando Diniz na segunda lista do treinador à frente da seleção brasileira. O volante, então, foi chamado na última convocação. Em sua 5ª temporada no Aston Villa, ele não hesita em dizer que vive o auge da carreira e atribui o momento ao técnico Unai Emery, que assumiu o time há pouco mais de um ano. Unai, honestamente, é um técnico incrível. Desde que chegou aqui, mudou a história do clube. O Aston Villa é um clube muito grande da Inglaterra, mas as coisas não iam muito bem. Unai mudou isso. Agora, as pessoas respeitam mais o clube e os jogadores, avaliou Douglas Luiz. Abre aspas, acredito que estou no melhor momento da minha carreira. O treinador exige muito de mim e acredito que ele também me ajudou muito. Fecha aspas, analisou. Boa sorte aí pro Douglas Luiz, né, rapaz? Garoto espetacular, muito bom jogador, mas que não estava... Claro que é começo de temporada por lá ainda, né? Tem que esperar um pouco mais, mas sem dúvida nenhuma, e fazendo uma temporada espetacular, né? Falar do Cruzeiro, por questão familiar, D'Alessandro decide sair da Raposa, rapaz. Do Cruzeiro, o argentino Andrés D'Alessandro não continua no Cruzeiro em 2024. Longe da família durante o ano, morando em Porto Alegre, o atual coordenador de futebol decidiu encerrar a passagem na toca da Raposa. Com 42 anos, D'Alessandro informou ao Cruzeiro o desejo de voltar a Porto Alegre, que entendeu a situação do argentino. O ex-jogador estava morando sozinho em BH, longe da esposa e dos 3 filhos. D'Alessandro deverá continuar trabalhando no futebol, mas ainda sem definição de futuro. O Cruzeiro não se manifestou ainda oficialmente sobre a decisão do argentino. O ex-jogador foi contratado pelo Cruzeiro no começo de março para assumir a função de coordenador de futebol. O argentino trabalhou diretamente na parte de transição entre o sub-20 e o profissional, também ajudando na gestão dos times. É o D'Alessandro, né, rapaz? D'Alessandro, que história maravilhosa no Internacional, de repente, ano que vem, pode pintar no Inter aí, né, rapaz? O Inter vai disputar a Copa Sul-Americana, não seria surpresa nenhuma para mim se o D'Alessandro pintasse em breve aí em algum cargo no Internacional. Falar do Botafogo, Lúcio Flávio diz que se sentiu injustiçado em demissão no Botafogo. Abre aspas, o tempo mostrou, fecha aspas, o ex-técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, falou pela primeira vez desde a saída do clube. O treinador comandou aí o time em 8 jogos no segundo turno do Brasileirão e foi demitido pela sequência de resultados ruins. Ele disse que se sentiu injustiçado ao ser demitido. A questão é que eu era auxiliar do clube, fui colocado para ser treinador naquele momento. O único que foi demitido fui eu, no processo todo do clube. Me senti injustiçado de tudo que aconteceu. Em nenhum momento disseram que eu era o técnico e poderia trazer minha comissão. Como comecei com vitórias, foi seguindo, disse em entrevista ao Charla Podcast. Pois é, Lúcio reiterou que foi informado após o empate por 2-2 com o Bragantino de que seguiria no clube, mas retomando suas atividades como auxiliar permanente, o que não se confirmou no dia seguinte. Fui comunicado em Bragança que teríamos um novo treinador, mas que continuaria no clube como auxiliar. Por isso que digo que me senti injustiçado, mas o clube tem todo o direito de mandar embora. O tempo mostrou que não era eu o culpado. O time não ganhou nenhum jogo. O processo do futebol está ligado à pressão. E quando você não quer ela do seu lado, você joga para outro lado. Pois é, Lúcio era treinador do Sub-23 do time no início do ano, quando o elenco profissional era comandado aí por Luiz Castro. Segundo ele, assistiu a 6 treinos do português no período que ajudaram a sustentar a ideia mantida na passagem de bastão para Cláudio Caçapa, que assumiu interinamente. Depois,
O ex-meia participou da comissão de Bruno Lage, a pedido do treinador, e teve abertura para opinar sobre mudanças que o novo técnico, né, estava por fazer. Além disso, esteve em 2 momentos polêmicos que marcaram a passagem de Lage pelo Botafogo, quando colocou o cargo, né, à disposição após a derrota para o Flamengo, e quando Tiquinho Soares foi colocado no banco de reservas para dar lugar a Diego Costa. Ninguém sabia nada daquilo, chamou a atenção até para nós. Disse que queria chamar a responsabilidade para ele, porque ele vinha sentindo essa pressão e obrigação de ganhar o campeonato. Isso repercutiu no grupo. Alguns jogadores não gostaram da forma como ele se pronunciou. Aos poucos, tentamos ajustar. Para um grupo, isso não soa bem. Os jogadores se falam, grupo de WhatsApp. As primeiras falas minhas foram no sentido de tentar refazer o clima, e foi acontecendo aos poucos. No último jogo de Lage, que culminou na demissão, Lúcio tentou fazer o treinador mudar de ideia em relação a não colocar Tiquinho no banco, mas disse ter sido voto vencido na comissão. Bruno, esse é um jogo que a gente pode jogar com os dois, recuamos um pouco o Eduardo, mas ele disse na véspera que estava mais propenso a jogar com o Diego. Eu disse que Tiquinho poderia ter ido para a seleção e que machucou, mas estava aos poucos se recuperando. Disse que ainda existia a expectativa e que era o artilheiro do time, ídolo da torcida e de grande parte dos jogadores do elenco, e que isso poderia mexer no vestiário. Silêncio no almoço, vestiário diferente. Vai para o jogo, aquecimento com um clima mais pesado. Depois de tudo, ele teve que entrar e fez o gol. Contou aí o ex-treinador aí do Botafogo. Por fim, o treinador justificou a falta de resultados pela falta de maturidade dentro de campo para, por exemplo, fazer faltas táticas, administrar os resultados e não deixar o emocional abalar. Inclusive, disse ter chamado a atenção para os jogadores nos duelos com Palmeiras, Grêmio, Vasco e Bragantino. Esse jogo em questão do Palmeiras, emocional foi muito forte, foi muito trabalhada essa questão. Jogadores têm consciência do que erraram e deixaram de fazer, só que sai do jogo do Palmeiras e tem o jogo contra o Vasco. Um não pode perder porque tomou a virada. O outro está na zona de rebaixamento. Era o jogo de um erro, e quem errasse dava chance para o adversário. Não fizemos falta. Agora, quinto colocado, o Botafogo entra em campo hoje, quarta-feira, contra o Internacional às 21h30 no Beira-Rio, para garantir a sua classificação de forma direta para a Libertadores do ano que vem. É uma situação complicada, né, gente? Situação complicada que colocaram aí o Lúcio Flávio. Eu acho que a culpa não é especificamente dos treinadores, ou só dos treinadores. Claro que, como disse aqui o Lúcio Flávio, ele esteve lá, né? Ele esteve no clube. Ele sabe mais do que nós. Até porque hoje os treinamentos, muita coisa no clube não pode ser acompanhada mais pela imprensa. Os treinamentos mais específicos, a imprensa, vocês só podem filmar até aqui, saiam por favor, acabou. Não é como antigamente, né? Então fica bem mais difícil da imprensa acompanhar. Mas o que a gente pôde perceber é que, como o Lúcio Flávio disse, faltou maturidade. Porque você está ganhando um jogo de 2-0, gente. Aí você vai para o segundo tempo, é só um exemplo. E o time adversário começa a vir para cima de você para tentar diminuir e, consequentemente, empatar. Você tem que ter inteligência de tocar a bola, um ou outro lance você matar a jogada, né? Para que aquele time adversário não faça um gol. E o Botafogo, naquele jogo especificamente do Palmeiras, que foi quando tudo desandou, não fez isso. Você está ganhando de 3-0, você toma um gol no começo do segundo tempo. É lógico que com o time que o Palmeiras tem, era a única chance que o Palmeiras tinha de igualar, né? E de igualar a pontuação com o Botafogo. Naquele momento não passou, mas igualou a pontuação. Era a chance do Palmeiras. Então o Palmeiras
Se já está perdido, então vamos para cima. A gente está tomando de 3, tomar de 4, 5, não faz diferença nenhuma. E o Palmeiras se arriscou, né? E agora sim, ontem saiu uma matéria que o Textor entrou na Justiça Comum, né? Acusando, na verdade, o campeonato de manipulação, dizendo que aconteceu manipulação de resultados nesta edição do Campeonato Brasileiro. Eu até disse no grupo de WhatsApp lá, amigos da resenha, aliás, um abraço, um beijo no coração desse povo, um abraço para vocês, que é o seguinte, eu não acredito que um cara tão inteligente como o Textor, não acredito que ele vá para a Justiça Comum sem ter provas. Se ele está indo para a Justiça Comum para provar que o campeonato foi manipulado, né? Ele tem provas, acredito eu, porque ele é muito inteligente. Ele não vai soltar uma dessa e não ter prova. Ele deve ter prova. Então, a expectativa que eu tenho é que isso vai se, né, anos e anos aí na justiça. É ruim para o futebol brasileiro. Eu torço para que não tenha acontecido esse tipo de coisa no Campeonato Brasileiro. Vocês lembram o que aconteceu na Itália, no futebol italiano? Vocês lembram o que aconteceu aqui em 2005, onde mais de 10 jogos, ou foi 10 jogos, não me lembro agora a quantidade de jogos, que foram remarcados devido àquele escândalo da arbitragem? Acho que é Edmilson, né? Eu não lembro o nome direito do árbitro daquele... na verdade ele se vendeu, né? Ele se vendeu e manipulou vários jogos, deu pênalti, expulsão, cartão amarelo, etc e tal. E aí teve que se remarcar vários jogos. E naquele campeonato, o Internacional era o líder, com a questão de remarcar jogos, o Corinthians ganhou os jogos que ele tinha perdido, tinha empatado, e o Corinthians acabou sendo campeão naquele ano, né? Ficou manchado aquele campeonato. E esse também pode ficar, né? Tomara que não. Tomara que eu esteja errado e que não tenha nada de grave aí nesse campeonato, né? Pois é, mas é incrível com tudo isso, mesmo se tiver erro de manipulação de resultados, é incrível o campeonato que o Botafogo perdeu. Antigo interessado entra com mandado de segurança para suspender licitação do Maracanã. O grupo Luarenas Lente United Arenas, antiga Largadere, ingressou com mandato de segurança na última terça-feira, ou seja, ontem, na Justiça do Rio de Janeiro, para suspender a licitação do Maracanã. O processo está na primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e será distribuído para um relator. O caso é paralelo ao julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que nesta quarta-feira analisa os supostos não cumprimentos por parte da Casa Civil do Governo de diversos pontos no edital de concorrência pública do Estado. A entrega de propostas para gestão e exploração do estádio por 20 anos, caso não seja suspensa, nem pelo TCE, nem através do mandado de segurança dos grupos Luarenas, está marcado para quinta-feira. Hoje, além de Flamengo e Fluminense, estão interessados o Vasco, com 2 parceiros, e o grupo Arena 360, administrador do Mané Garrincha. Pedido de republicação do edital. O grupo Luarenas participou recentemente de audiência pública pela concorrência do Maracanã e desde 2013 tenta entrar na gestão do estádio. Hoje, não mais com o nome de Largadere aqui no Brasil. A divisão de esportes da empresa francesa foi vendida para um grupo americano, a Luarenas. Pertence a investidores brasileiros e administrava até 2019 o Castelão em Fortaleza e o Independência, que se encerrou no ano passado. Eles fazem série de
contestações ao edital. Entre eles, aponta um direcionamento do texto do edital para a dupla Flamengo e Fluminense, que administra o estádio provisoriamente desde abril de 2019. Pois é, um trecho aí do mandato de segurança que será analisado na Justiça do Rio de Janeiro é o seguinte: restou devidamente caracterizado que o edital não observou a lei de licitações, o princípio de isonomia, na medida em que nenhum ente privado pode participar da licitação, haja vista que, segundo os termos aí do edital, faz-se necessário se associar a algum dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, integrantes da Série A ou B, leia-se Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco, sendo certo que os dois primeiros já se consociaram para administrar o Maracanã, o terceiro possui a concessão de um estádio e o quarto tem interesse de participar da licitação de forma autônoma e mais, para que se obtenha a pontuação máxima, que possui grande peso no julgamento final, 35 pontos é um total de 125, existe a necessidade de haver a reunião de dois clubes. Só assim seria possível garantir os 70 jogos. Por fim, o enorme desequilíbrio da pontuação entre as propostas técnicas, detenção de números de jogos e também financeira, pagamento de outorga, impede a competitividade e ao cabo afasta legítimos interessados, como é o caso da Impetrante. Rapaz, essa situação vai longe, é grande aqui a matéria, senão a gente vai ficar aqui até amanhã cedo lendo a matéria, mas assim, eu entendi o que a Lu Arenas quer dizer, porque realmente está tudo direcionado para que o Flamengo e o Fluminense continuem mandando no Maracanã, Continue mandando no Maracanã, porque você estipula, não, tem que ter aqui 200 jogos, tá? Mas assim, falando do Vasco, a proposta do Vasco é a seguinte: Maracanã para todos. O Vasco não quer só ele ter exclusividade de jogar no Maracanã. Se for ele o escolhido, que eu acho muito difícil ser, o que é que o Vasco quer fazer? O Vasco quer quantos jogos o Vasco vai jogar no ano que vem? Sei, 40? 30? O Vasco quer mandar determinados jogos no Maracanã que tenha uma pedida maior, ou seja, que tenha um apelo maior de público, já que São Januário, provavelmente São Januário, o ano que vem, vai começar as obras de reformulação, de reforma, e aí o Vasco vai ter que jogar no Maracanã. Mas isso, o Vasco não quer impedir que Fluminense, Botafogo e Flamengo joguem lá. Já Flamengo e Fluminense querem o Maracanã e não querem que o Vasco jogue lá. Se o Flamengo ou o Fluminense ganhar a concessão, que deve acontecer, até porque o governador do Rio de Janeiro é flamenguista, então assim, Flamengo e Fluminense não quer que o Vasco jogue lá. Não quer que o Vasco jogue lá. A diferença é essa. Complicado, vamos acompanhar e a gente vai ver aí quais são os próximos episódios. Soares e Inter Miami acertam detalhes de acordo por uma temporada, é o que diz o Jornal dos Estados Unidos. Preste a fazer seu último jogo com a camisa do Grêmio, Luis Soares, o Luizito, está de malas prontas para se juntar ao amigo Lionel Messi na Inter Miami, segundo notícia a imprensa dos Estados Unidos. Na verdade, segundo noticia, a imprensa dos Estados Unidos, o Camisa 9 e o clube estariam finalizando o acordo por um ano de contrato. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal Miami Herald. No início de novembro, o jornal uruguaio El País também já havia noticiado que Luizito estava acertado para atuar no clube da MLS após encerrar sua passagem pelo clube gaúcho. Segundo a publicação americana, Soares pode ocupar uma das 3 vagas de designated play da equipe,
destinada para jogadores com salários acima de 651 mil dólares, o limite estabelecido em 2023. Mas o Inter Miami também pode usar uma cota chamada de Targeted Allocation Money, a TAM, mantendo essa vaga aberta para outro jogador. O mecanismo faria com que Soares recebesse um salário abaixo do limite, acrescido de uma espécie de bônus pelo contrato. Ainda segundo o jornal, isso permitiria ao Inter Miami adicionar Soares a um elenco que já tem jogadores de alto preço, como Messi, Sérgio Busquets e também o Jordi Alba, sem infringir as regras da Liga Norte-Americana. Aí é o jeitinho americano, mas o jeitinho brasileiro, né, rapaz? Não, Soares, eu vou te pagar X aqui, mas na verdade ele recebe 4 ou 5X a mais, porque o bônus, né? O tal do bônus, menino, mas o Soares já se despediu e todo mundo já sabe que ele vai para o Inter Miami, né? Hulk é questionado sobre permanência no Atlético Mineiro e desconversa, abre aspas, nas mãos de Deus, fecha aspas. Hulk vai vestir a camisa do Atlético Mineiro em 2024? Essa é a pergunta que o torcedor atleticano vem fazendo, né? A pergunta surgiu na coletiva do atacante na última terça-feira, ou seja, ontem, quando o jogador voltou a falar com a imprensa, depois de mais de um mês. O camisa 7 evitou cravar seu destino no próximo ano, ressaltou que o foco é o jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Isso aí. O questionamento foi em cima da declaração dada após um empate com o América Mineiro em Uberlândia, no começo de novembro, quando, revoltado com a arbitragem, ele disse que deixaria o Brasil no fim desta temporada. Horas depois, se desculpou pelo desabafo. Foi um momento que eu botei tudo para fora, mas procurei dar o meu melhor. Focar como eu sempre faço. Falta um jogo para a gente cumprir nosso objetivo, que é se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores e, quem sabe, até sonhar algo maior. Abre aspas, depois do jogo é descansar a cabeça, o corpo, que estou precisando. É isso, é descansar e deixar o futuro nas mãos de Deus. Fecha aspas. Hulk tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024. Existe ainda uma cláusula de renovação por mais um ano, automática, né? O assunto futuro foi insistido na entrevista da última terça-feira de ontem. O atacante seguiu se esquivando, reforçando concentração total na partida contra o Bahia, que vale a confirmação da vaga no G4, zona de classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então, sobre o futuro eu vou deixar para falar no futuro, mas o futuro que eu quero falar agora é para o jogo de amanhã contra o Bahia, que é o nosso foco, nossa concentração. E sobre o futuro, vamos nos concentrar para falar no futuro disso aí. O incrível Hulk, rapaz. Incrível Hulk. Se esquivou legal, né, rapaz? Se esquivou legal aí. Mas o Hulk deve continuar, viu, gente? Acho que o Hulk, com todas essas essas brigas aí, né? Rusgas, aí brigas, ele deve continuar no Atlético Mineiro. Fala do Flamengo, o Gabigol do Flamengo realiza procedimento para recuperar a lesão no tendão e só volta aos gramados em 2024. O Flamengo anunciou nesta terça-feira ontem que Gabigol realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito. Pois é, o camisa 10 fica fora da partida contra o São Paulo na quarta-feira, ou seja, hoje, às 21h30 no horário de Brasília, no Morumbi, válido pela última rodada do Brasileirão. Há um mês, o gerente de saúde e alto rendimento, Márcio Tenuri, antecipou a necessidade da realização do procedimento no fim da temporada. Pois é, o Gabriel tem entossopatia, é uma lesão de sobrecarga dos adutores. Não é de hoje. Já tínhamos diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano, com uma pequena intervenção de medicina regenerativa, com o uso de ortobiológicos. Para que esse nome tão complicado, rapaz? Ortobiológicos, meu amigo. Vínhamos controlando a lesão. Em alguns momentos,
sente mais dor, em outros momentos está assintomático. Diante de tudo isso, faltando 6 jogos. Faltando 6 jogos, a gente optou por tratá-lo e fazer o procedimento no fim do ano. Se até o fim do ano a dor tiver incapacitante, no momento não está. Se isso aumentar de maneira que tenhamos de parar, vamos parar para tratar, disse aí o chefe do DM no dia 9 de novembro. Esta declaração de Tanuri aconteceu numa coletiva após o jogo contra o Palmeiras, em que Gabi saiu do banco e atuou por cerca de 20 minutos. Depois, o camisa 10 entrou no segundo tempo contra o Fluminense e permaneceu os mesmos 20 minutos em campo. É o Gabigol que está uma grande incógnita aí, né, rapaz? Porque o Corinthians quer o Gabigol. O Corinthians quer o Gabigol. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024 e demonstrou interesse em renovação. CBF produz 3 taças para levá-las a jogos de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. É assunto para daqui a pouquinho, que a gente vai voltar já para a gente falar de Campeonato Brasileiro, as probabilidades de títulos, de rebaixamento, de Libertadores, de G4. A gente traz já para você. Então segura aí que eu volto rapidinho. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente falar agora em definitivo de Campeonato Brasileiro, a última rodada do Brasileirão, né, rapaz? Eita, nós, vai deixar saudade, né, gente? Deixar saudade, mas logo o futebol vai estar de volta e o Brasileirão também, porque o tempo passa assim, ó, voando, né, gente? CBF produz 3 taças para levá-las a jogos de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. A CBF enviará uma taça do Brasileirão para os jogos dos 3 times que podem conquistar o título na última rodada. Palmeiras, Atlético e Flamengo nessa sequência. A entidade produziu 3 taças e triplicou o número de medalhas para ter a cerimônia no local de quem for o campeão. As taças serão enviadas ao Mineirão na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, a Fonte Nova no confronto entre Bahia e Atlético Mineiro e ao Morumbi no jogo entre São Paulo e Flamengo. Pois é, cada jogo também terá as 65 medalhas destinadas ao campeão previstas em regulamento. O clube que conquistar o título pode solicitar a compra de mais 50 medalhas no máximo. No ano do Brasileirão Rei, em homenagem ao Pelé,
que morreu no fim do ano passado, as taças foram exibidas nesta terça, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e viajam nesta quarta-feira aos estádios que receberão as partidas dos envolvidos na briga pelo título do campeonato. O Palmeiras tem 69 pontos e não será ultrapassado na pontuação. A equipe paulista só perde o título caso seja derrotada pelo Cruzeiro e seja superada pelo Atlético Mineiro ou Flamengo no saldo de gols. É difícil, né, menino? Difícil demais tirar esse título do Palmeiras, mas a gente já viu tanta coisa nesse próprio Campeonato Brasileiro que duvidar não dá. Não dá para duvidar, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece aí, né? Ainda falando de Brasileirão, quem briga pelo G4 no Brasileirão, entenda as contas para a vaga direta na Libertadores da América. O Brasileirão chega à última rodada nesta quarta-feira com disputa acirrada pelo G4 do campeonato, menino, que garante vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Ao todo, 4 clubes brigam por 3 lugares entre os 4 primeiros: Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Botafogo. Um deles irá para a pré-Libertadores. Atlético Mineiro e Flamengo ainda têm chances matemáticas de título, mas precisam ultrapassar o Palmeiras no saldo de gols e contar com a derrota da equipe paulista para o Cruzeiro. Na briga pelo G4, as duas equipes dependem apenas de si. A situação mais complicada é a do Botafogo, que foi ultrapassado pelo Grêmio na última rodada do campeonato. Para explicar a situação, o GE separou as contas que as equipes precisam nesta última rodada do Brasileirão. Todas as partidas serão nesta quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, quase todas, né? Com exceção aí do Goiás, que recebe a equipe do América Mineiro, né? Pois é, vamos ver os cenários aqui então. Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio garantem G4 com vitória simples em suas partidas. O Botafogo precisa vencer o Internacional em Porto Alegre e contar com o tropeço de algum dos 3 times acima na tabela, seja empate ou derrota. Caso não vença o Internacional no Beira-Rio, o alvinegro não terá chances de ultrapassar o Grêmio, quarto colocado pelo número de vitórias da equipe gaúcha. Atlético Mineiro, se vencer o Bahia, o Galo está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2024. Se empatar, o Galo precisa que o Botafogo não vença o Internacional e que o Flamengo ou o Grêmio não vença seu respectivo jogo. Se perder, o Galo precisa que o Botafogo não vença o Internacional e que o Flamengo ou o Grêmio não pontue. Pois é, já o Flamengo, se vencer o São Paulo, o Flamengo está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2024. Se empatar, o Flamengo precisa que o Botafogo não vença o Internacional e que o Grêmio ou o Atlético Mineiro perca seu jogo. Se perder, o Flamengo precisa que o Botafogo não vença o Internacional e que o Grêmio seja derrotado pelo Fluminense. E o tricolor gaúcho, o Grêmio, se vencer o Fluminense, o Grêmio está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2024. Se empatar, o Grêmio precisa que o Botafogo não vença o Internacional ou que o Atlético Mineiro e Flamengo perca seu jogo. Se perder, o Grêmio precisa que o Botafogo não vença o Internacional. Já o Fogão, Botafogo, se vencer o Internacional, o Botafogo precisa que o Grêmio, Flamengo ou o Atlético Mineiro não vença. Se empatar, o Botafogo não se classifica para o G4. Se perder, o Botafogo não se classifica para o G4 também. Pois é, é o Brasileirão, né, rapaz? E as vagas aí para a fase de grupos da Libertadores da América. Pois é o que restou aí do Campeonato Brasileiro. Então teremos nesta 38ª rodada do Brasileirão, às 19 horas, teremos o Goiás, que recebe a equipe do América Mineiro. Esse jogo não vale nada porque os dois times já estão rebaixados. Fluminense e Grêmio se enfrentam. Para o Fluminense vai ser só uma preparação aí para o Mundial de Clubes. Já para o Grêmio, como vocês já acompanharam, né? Nós já passamos para vocês. Para a equipe do Grêmio vale permanência no G4 e classificação direta para a fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. Vasco e RB Bragantino em São Januário.
vale a permanência do Vasco da Gama na elite do futebol brasileiro. E para o Bragantino, vale roubar aí a 5ª colocação do Botafogo e ganhar mais uma graninha. É só isso que resta aí para o Bragantino, já que ele não pode mais alcançar o G4 da competição. Já o Vasco entra no desespero total. São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi. O São Paulo não precisa desse confronto, né? Não vai mudar em nada a vida do São Paulo na competição, a não ser o termo, a questão da rivalidade que foi criada aí com o Flamengo nesta temporada, né? Nesta temporada aí devido à final da Copa do Brasil. Já o Flamengo ainda tem um restinho aí de chance de título, mas precisa golear a equipe do São Paulo, uma goleada histórica até, né? Para ficar com o título e ainda torcer para que o Cruzeiro derrote a equipe do Palmeiras. Mas vale também a vaga na Libertadores na fase de grupos para a equipe rubro-negra. Santos e Fortaleza, vale para o Santos aí a permanência na Série A. Fortaleza já está classificado para a Sul-Americana. Do ano que vem não corre evidentemente mais risco de rebaixamento. Então a pressão toda para o lado do time da Vila Belmiro. Cruzeiro e Palmeiras é o jogo do título, né? Cruzeiro já se livrou do rebaixamento, precisa se confirmar aí para Copa Sul-Americana, né? Por exemplo, se o Santos ganhar do Fortaleza e o Cruzeiro perder para o Palmeiras, o time do Santos vai para a Copa Sul-Americana e o Cruzeiro fica pelo caminho, né? E o Palmeiras, vale para o Palmeiras o título da competição. Um empate já basta para que o Palmeiras conquiste o seu 12º título da competição. Internacional e Botafogo, para o Internacional vale também aí uma confirmação, né? Na Copa Sul-Americana, mas já está classificado, né? A Copa Sul-Americana, cá para nós, já está classificado o Internacional. O Botafogo vale a entrada no G4, né? Pelo menos isso, já que fez um primeiro turno espetacular, chegou a ter 15 pontos aí à frente dos seus rivais, 21 à frente do Atlético Mineiro, o qual acabou ultrapassando aí o Botafogo. E agora restou para o Botafogo, né? Ganhar do Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio, e conquistar uma vaga aí para a fase de grupos da Libertadores da América, desde que os seus adversários que estão à frente do Botafogo não vençam os seus jogos. Coritiba já rebaixado, joga contra o Corinthians, livre de qualquer risco de rebaixamento, mas que lógico, né? Vai garantir a sua classificação aí na Copa Sul-Americana. Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia precisa desesperadamente da vitória para não cair para a segunda divisão. E o Atlético precisa vencer e vencer bem. Para ainda, quem sabe, né, contar com o tropeço do Palmeiras e conquistar o título brasileiro. Mas se o título não vier, pelo menos uma vaga na próxima Libertadores da América na fase de grupos. É o jogo maluco esse jogo aí, rapaz, né? Vale para as duas equipes em situações distintas na tabela de classificação nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá, às 9h30 da noite, também fecha aí esses jogos contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que parece que vai com um time misto aí para esse confronto, muito mexido para esse confronto aí, que não vale nada. O Atlético não pode alcançar mais a pré-Libertadores e, né, não tem risco nenhum de cair. O Cuiabá do mesmo jeito, o Cuiabá não tem nenhum risco e não alcança mais nada na competição. O que ele pode alcançar de repente quem sabe a 10ª colocação ali, tirar a 10ª colocação do Fortaleza, mas é muito difícil também. Então, já falamos os jogos aqui, vamos então a eles, né? Vamos aos jogos aqui que vai valer aí para essa última rodada do Brasileirão, 38ª rodada para você que está ligado com a gente, começando pelo Goiás e América Mineiro. Não vale nada, mas a gente vai falar para você. Goiás do técnico Mário Henrique, com vários desfalques, sobretudo na lateral esquerda. O técnico Mário Henrique deve escalar o zagueiro Bruno Melo no setor. Ele volta ao time após não enfrentar o Fortaleza por força de contrato. Apodi, que estava suspenso, fica à disposição, mas deve começar no banco de reservas. E o Diego e o Alisson, que receberam o 3º cartão amarelo, são baixas certas junto com vários atletas entregues ao departamento médico. Goiás vai com Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Edu e o Bruno Melo. William Oliveira, Morelli, Luiz Oyama e o Guilherme. Anderson Oliveira e Pedrinho, então Matheus, Babi na frente,
a equipe do Goiás para o confronto contra a equipe do América Mineiro do técnico Diogo Giacomini, o interino, né? Pois é, que vai com o seguinte time: Jori no gol, Rodriguinho, Éder, Júlio e Danilo Avelar, Lucas Cal, Breno Martinez, ou então Alê, e Juninho, Adson e Renato Marques na frente. Esse é o provável América Mineiro para o confronto de logo mais contra a equipe do Goiás. Esse jogo é às 7 horas da noite, não vale nada, não muda nada aí na tabela de classificação para nenhuma das equipes que já estão, né, rebaixadas para a segunda divisão do nosso futebol, do nosso Campeonato Brasileiro. Confronto também entre Fluminense e Grêmio, confronto de tricolores. Pois é, para o Fluminense é só ser um treino de luxo, né? Se preparando, evidentemente, para os jogos, se preparando para a estreia, na verdade, né? No Mundial de Clubes. O técnico Fernando Diniz é o técnico do Flusão e a gente vai falar da escalação das duas equipes. Fluminense, que tem Fábio no gol, provável escalação, né? Fábio no gol, Google, então Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, também o Ganso, Keno, Arias e Cano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais contra a equipe do Grêmio. E o Grêmio, Cristiano, como é que o Grêmio vai para esse confronto aí, menino? O Grêmio vai da seguinte maneira, ó: Kaique no gol, Gustavo Martins ou então João Pedro, Rodrigo L, Kahneman e o Reinaldo, Vila Sante, Pepe e Cristaldo, Natan Fernandes, Ferreira e o Luiz Soares. Ferreira, o Ferreirinha, né? O Luiz Soares na frente, o último jogo do Luiz Soares com a camisa do Grêmio. Para o Grêmio vale vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Já para o Fluminense, como já disse, é um treino de luxo, menino. Vasco e Bragantino se enfrentam em São Januário nesta noite. Que jogo, rapaz, que jogo, meu amigo. Provável time do Vasco: Léo Jardim, Puma, Maicon Medel, então Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes ou Jair, Paulinho e Marlon Gomes. Na frente, Gabriel Peck e Verrete. Esse é o provável Vasco para não cair para a segunda divisão mais uma vez, né, rapaz? Pois é, já o Bragantino do técnico Pedro Caixinha vai com Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Léo Realpe e Léo Ortiz, e ainda o Luan Cândido, Matheus Fernandes, Jadson e o Lucas Evangelista, Elinho, Mosqueira e Eduardo Sacha, e ou então o Thiago Borbas. Esse é o time do Bragantino. Para o Vasco, vale a permanência no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, se o Vasco perder e os seus adversários ganharem ou empatarem, né? O Bahia, por exemplo, empatar e o Vasco perder, o Vasco cai para a segunda divisão. O São Paulo recebe a equipe do Flamengo. Saber aqui então das escalações das duas equipes. São Paulo do técnico Dorival Júnior vai com Rafael no gol, Natan, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Luciano, Juan e Erisson na frente. Esse é o provável São Paulo, que para o São Paulo não vale nada esse jogo, né? E o Flamengo do técnico Tite vai com a seguinte equipe: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro na frente. Esse é o provável Flamengo, que vale aí, ainda tem chance de título, né? Como já disse para vocês, vale também o Flamengo, né, se garantir na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. Hoje é dia também de Santos e Fortaleza, valendo a permanência do Peixe, que vai com João Paulo no gol, João Basso, Messias e Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Mendonça ou então Nonato, Júlio Furx, ou Marcos Leonardo e Soteldo na frente. Esse é o provável Santos. O Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda vai da seguinte maneira: João Ricardo no gol, Tinga, Tite, Brits, Bruno Pacheco, Caio Alexandre e Zé Wellison, Caleb, Pikachu, Guilherme e Lucero. Esse é o provável Fortaleza para o jogo importante para o Santos. Para o Fortaleza não vai mudar nada, mas para o Santos, meu amigo, pode mudar muito, né? Cruzeiro e Palmeiras pode ser o jogo do título aí, um empate ou até uma derrota dá o título à equipe palmeirense.
Cruzeiro do técnico Paulo Autuori, deve ser o último jogo de Paulo Autuori como técnico do Cruzeiro. Time provável, Rafael Cabral no gol, William Neres e também o Luciano Castan e Marlon. Ian Lucas, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues na frente. Esse é o provável Cruzeiro. E o Palmeiras, que pode conquistar o seu 12º título de Campeonato Brasileiro. Palmeiras do técnico Abel Ferreira vai com Everton no gol, Marcos Rocha ou então Luan, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez ou então Vanderlan. O Brumadense Vanderlan, Breno Lopes e Hendrick. Esse é o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra a equipe do Cruzeiro. Internacional e Botafogo. Saber das coisas aqui das duas equipes para você que está ligado aí com a gente. Prováveis escalações, começando pelo Inter, que é o mandante. O Inter do técnico Eduardo Cudê, que vai com Rocher no gol, Bustos, Igor Gomes, Mercado e René. Johnny, Maurício, Arangues e Wanderson. Alan Patrick na frente. Esse é o provável time do Internacional. É o Internacional para o jogo contra... Não vale nada, vale uma confirmação aí de uma Sul-Americana que o Internacional vai classificar, né? E o Botafogo, para o Botafogo vale G4, né? Botafogo do técnico Thiago Nunes, que vai com Lucas Perry no gol, Bastos, Danilo Barbosa, Vitor Coesta, Tietê e Marlon Freitas, Eduardo e Hugo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares na frente. Esse é o provável Botafogo para o confronto de logo mais contra o Internacional. Vale, repito, a vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Coritiba e Corinthians, pois é, um jogo que não vale nada, né? Vale nada aí para o campeonato, mas vamos lá. Coritiba do técnico Guto Ferreira, que vai com Pedro Morisco no gol, Natanael, Thalisson Gabriel, Kusevich e também o Gemerson, Sebastião Gomes, William Farias ou então Bruno Gomes e o Matheus Bianchi, Caio César, Marcelino Moreno e o Robson na frente. Esse é o provável Coritiba. E o Corinthians do técnico Mano Menezes vai com Carlos Miguel no gol, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Cantijo ou então Fausto Vera, Juan Oliveira e o Matheus Araújo, Wesley, Yuri Alberto e Romero na frente. Esse é o provável Corinthians para o confronto de logo mais contra o Coritiba. Repito, não vale absolutamente nada para o campeonato. Teremos também outro jogo que não vale nada, que é entre Cuiabá e Atlético Paranaense. Mas vamos saber aqui das coisas das duas equipes. Começando pelo Cuiabá do técnico Antônio Oliveira. Que campeonato, né? Fez o time do Cuiabá, que vai com João Carlos no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Alisson e Riquelme, Raniele, Felipe Augusto e Fernando Sobral, e o Denilson, Jonathan Cafu, Cleison e Davidson na frente. Esse é o provável Cuiabá. Já o Atlético Paranaense do técnico Wesley Carvalho deve mexer muito na equipe. Bento no gol, Matheus Felipe, Kaique Rocha e o Vinícius Cauê, Madison, Hugo Moura, Eric e Coelho, Vitor Bueno, Christian e William Bigode na frente. Provável escalação da equipe do Atlético Paranaense. Hoje, a Arena Fonte Nova, meu amigo, vai ficar pequena para tanta, mas para um jogo tão importante. O jogo é o único jogo da rodada que vale para as duas equipes. Vale alguma coisa para as duas equipes. Para o Bahia, vale a permanência na Série A, que tem que ganhar e torcer para que Vasco ou o time do Santos pelo menos empate seu jogo, para que assim o Bahia se livre da segunda divisão. Já para o Galo, é vencer e torcer para ver o que vai acontecer no jogo do Cruzeiro com o Palmeiras. Se o título não vier, pelo menos vem a vaga na Libertadores da América, na fase de grupos do ano que vem. Vamos começar então pelo Bahia do técnico Rogério Ceni, com o retorno de Iago Felipe, que cumpriu suspensão no fim de semana. O Bahia vai ter força máxima para a última rodada da Série A. A tendência é que Rogério Ceni repita a escalação com 3 zagueiros e sem centroavante. Foi assim que o tricolor teve um último brilho na competição nacional, quando goleou o Corinthians em São Paulo há 2 rodadas. Provável Bahia: Marcos Felipe no gol, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Luciano Juba, ou então Camilo Cândido.
Rezende, Acevedo, Iago Felipe ou então Everaldo, e o Tassiano, Cauli e o Biel na frente. Esse é o provável Bahia para o confronto de logo mais contra o Atlético Mineiro. Atlético Galo, o Galo vingador, né, rapaz, do técnico Felipão. O Galo tem um desfalque importante no time titular que Felipão escalou nas últimas rodadas. Zaratio sentiu uma pequena lesão muscular na posterior da coxa direita e ficou em BH. Maurício Lemos e Saravia, desfalques na última rodada, seguem fora. O atacante Vargas foi liberado do DM e relacionado após 3 meses. Provável Galo, Everson no gol, Mariano, Igor Rabelo, Gemerson e também o Arana. Otávio, Edenilson, Igor Gomes, Pavon, Hulk e Paulinho na frente. Esse é o provável Atlético Mineiro para o confronto de logo mais contra a equipe do Bahia. Que jogo, meus amigos, que jogo e que rodada, né? Que rodada, claro que a gente vai acompanhar tudo isso e amanhã a gente traz quem foi rebaixado, essa última vaga aí pelo rebaixamento, as confirmações das 3 últimas vagas na Libertadores da América do ano que vem. Claro, a gente traz para você amanhã aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E os times também que se classificaram para a Copa Sul-Americana. Combinado? Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso vídeo, né? E a gente volta amanhã, se Deus quiser, falando de futebol a partir do meio-dia. E aí amanhã a gente vai falar só de Campeonato Brasileiro. Não, você não vai ver ou ouvir aqui outras informações que não seja exclusivamente da última rodada do Brasileirão. Amanhã é só rodada do Campeonato Brasileiro, última rodada do Brasileirão. A gente vai falar muito aqui. Vamos até, não sei se é possível se dar direitos autorais, mas vamos ver se a gente coloca aqui gols de quem for campeão. Provavelmente vai ser o Palmeiras, mas vamos, né, fazer uma matéria aí colocando os gols, alguns gols, né, do Palmeiras ou então de quem for campeão, Atlético ou Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Assim como fizemos com o Fluminense, a gente vai fazer também com quem for campeão brasileiro para a gente homenagear você, meu amigo torcedor, meu amigo que está sempre acompanhando a gente aí. Belezinha? Combinado? Às 18 horas a gente volta trazendo notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Mas antes disso, deixa o like aí que ajuda demais a gente. Comente quem vai ser campeão, quem vai ficar com as 3 últimas vagas para a Libertadores da América de forma direta, quem vai ocupar a última vaga do rebaixamento. Quero ler a sua mensagem aqui, tá bom? Pois é, e a gente se fala. A gente se vê daqui a pouquinho às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, menino. Se você não for inscrito, menina. Beijo no coração.